Eu concordo. Eu acho que vai ser isso mesmo. Tony, Mini, deixa eu só falar uma coisinha antes. Desculpa, posso? Pode? Então, uma é o seguinte, essa ala esquerda que o Renato falou. Ali tem o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele pode dar um lançamento de 30 metros e deixar alguém na cara do gol. O Felipe Melo pode ir numa bola parada e meter o gol de cabeça. Mas o Felipe Melo pode dar uma voadora em 2 minutos e ser expulso. O Felipe Melo pode dar uma cotovelada dentro da área, fazer o pênalti e ser expulso. Então, é um jogador que é uma bomba relógio. Eu gosto do futebol do Felipe Melo. Eu acho que ele tem várias virtudes, mas é uma bomba relógio. Ele pode ir para cá, ele pode ir para lá. A gente não sabe. E se o jogo ficar nervoso, ele vai para o lado errado, ele vai para a voadora, ele vai para o choque. Então, esse é um jogo perigoso para o Fluminense. Só a última coisa. Eu acho que a palavra melhor para definir o Boca, na minha opinião, é astuto. Astuto. É isso que eu ia falar sobre o Boca com a Mili. Claro que tem isso tudo que o Casão falou, a catimba e não sei o que e tudo mais. Evidentemente isso tem. E eu sempre acho que também tem pelo lado brasileiro, a gente enxerga pouco isso, mas tem também. Mas aí, o que eu quero dizer do Boca, Mili, é que do ponto de vista da cabeça, que é uma característica de times argentinos, uruguaios também um pouco, mas argentinos mais, eles tratam os jogos e os confrontos como uma coisa longa. O que eu quero dizer? E não só para esse Boca que tem um goleiro que pega um monte de pênalti. Para eles, se a decisão for para os pênaltis, ela é meio que uma consequência, um negócio que pode acontecer. Ele está dentro do jogo, isso que eu quero dizer. É como se a disputa por pênaltis fizesse parte do jogo. Então eles encaram isso, me parece, de uma maneira mais natural. Não só esse Boca, estou dizendo que tem um monte de pegador de pênalti. E mais, os argentinos, e nem vai ser o caso de muita pressão contra, porque o estádio vai estar dividido amanhã, mas eles sabem sofrer pressão e achar isso com naturalidade. Não é um time que se apavora. Os argentinos não são times que se apavoram quando estão pressionados. Isso é uma coisa muito impressionante desses times. Eu acho que tem isso. Eles gostam, inclusive, de jogar fora de casa com o estádio lotado. É uma coisa que instiga eles, sabe? Então, eu acho que você tem razão nessa leitura. É o oposto do Fluminense, né? Que quer ganhar com a bola rolando, não quer deixar ir para os pênaltis de jeito nenhum. Eu acho que esse Boca é um time. Acho não, né, gente? É só olhar os números. É um time que tem enorme dificuldade em fazer gols, apesar do Cavani e apesar do Barco, que é um jogador muitíssimo acima da média. É um time que é muito difícil marcar gol nele, muito difícil. Então, o Fluminense vai ter que realmente aplicar lá o dinizismo em alta potência. Acho que o time que vai começar o jogo é o time que começou o jogo contra o Inter, com o Samuel Xavier no lugar do Guga, né? Então é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André e Ganso, né? Um time altamente ofensivo, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. É um time que é para frente, né? É um time que vai jogar para frente. Eu apostaria, assim, nessa escalação para começar, tá? Só com a mudança do Samuel Xavier. Acho que a gente vai ver um jogo muito aberto. Eu aposto em gols, sabe? Não em um gol. Não acho que é um placar magrinho. Acho que vai ser um placar, assim, o Fluminense deve levar e deve fazer, como tem sido a regra desse time do Diniz. É uma pena esse jogo único, né? Ainda mais nas condições que está sendo, a gente está vendo. A gente ainda vai falar, né, Tirone, sobre isso, sobre essa pancadaria, né? Sim, que está acontecendo no pouco. Agora, o Fluminense vai lidar de novo com uma invasão, né? O Fluminense já tem na sua história uma invasão, um jogo que foi feio por causa do temporal, que o Fluminense era muito melhor do que o Corinthians, e perdeu nos pênaltis, né? Em campo empossado, mas o Maracanã estava literalmente, rigorosamente dividido, né? Com corintianos, e não foi uma surpresa, foi uma coisa acertada entre Vicente Mateus e Francisco Horta. A história desse jogo é uma história muito bonita. Dessa vez, a coisa já é imposta, né? Assim vai ser. Eu tenho coisas para falar sobre essa violência, mas vou esperar, porque a gente vai entrar nesse assunto agora. Vamos entrar agora nesse assunto, Renato. E você deu na sua manchete inicial que se você fosse tricolor, você não iria e recomenda que ninguém vá para Copacabana agora, porque os argentinos tomaram a praia de Copacabana e ao longo da semana a gente viu cenas horrorosas, né? O argentino apanhando e a polícia descendo
cacetada em todo mundo com arma, com os cambal, foi um negócio horroroso, né? A gente às vezes fica meio impressionado Medonho. com algumas brigas que acontecem na Europa, em jogos da Liga dos Campeões. O que aconteceu ali é um negócio horrível, né? Medonho. Medonho, inclusive, porque não envolveu nem, se dissesse, Barra Brava contra Young Flu. Não, não. Bateram em famílias, bateram em crianças, bateram em mulheres. Foi uma coisa lamentável sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. O futebol não pode virar isso, gente. O futebol está correndo um sério risco de virar o paraíso dos selvagens, daqueles caras que saem para brigar. Como a gente viu ontem em alguns vídeos, um bando de torcedor do Fluminense, na verdade marginal, que diz torcer para o Fluminense, caminhando rumo à praia, indo pelas laranjeiras e tudo, e falando palavras de ordem de porrada. O que é isso, gente? O que é isso? Agora, cadê a segurança? Cadê os caras para pararem essa horda antes de chegar em Copacabana? É um absurdo. E aí junta mais Trombadinha, que aproveitou para fazer a festa, que no meio da confusão roubou tudo. Teve gente que gravou vídeo mostrando a grana que ele roubou e dizendo que até o final de semana ia ganhar muito mais. Uma coisa inadmissível, uma selvageria e que joga muito contra a história do Rio e do Fluminense. Joga muito. Ah, não, o Fluminense não tem nada a ver com isso? Desculpe, tem sim. Não duvido que outras torcidas fizessem a mesma coisa, o que é lamentável. E aí fica aquela desculpa ridícula de que, não, mas eles fizeram macaco para os jogadores do Fluminense. Pô, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa não justifica a outra de maneira nenhuma. Até porque quem garante que os caras que apanharam, as famílias que apanharam, como a gente viu, gravações, eram racistas. Então, tudo errado mesmo, a ponto de ter havido uma reunião em que a Conmebol chegou a sugerir, vamos assim dizer, a admitir a possibilidade de uma final de Libertadores com os portões fechados. Já imaginou que anticlímax total? Enfim, eu acho que é lamentável. Vários times brasileiros jogaram na Argentina esse ano. Nunca houve nada disso. Nunca houve nada disso. Sim, no estádio faziam gestos de macaco. Isso é deplorável. Isso merece prisão. Mas nem a torcida do Flamengo apanhou, nem a torcida do Fluminense apanhou. Vários times jogaram. O Palmeiras jogou contra esse mesmo Boca lá. E nenhuma torcedor do Palmeiras foi espancado. Não houve uma coisa absurda, como a gente viu ontem no Rio de Janeiro. Hoje a coisa virou. Hoje, realmente, a torcida do Boca tomou conta de Copacabana. Se você passar com uma camisa do Fluminense no calçadão de Copacabana hoje, você pode ter sérios problemas, o que também é um absurdo. Tinha tudo para ser uma festa de confraternização, gente. Não é uma guerra. A torcida do Boca não tem motivo para odiar do Fluminense e vice-versa. Deveriam estar confraternizando, mas não estão. E essa barra brava, La Doce, como eles chamam, eu tenho muito medo do que essa La Doce vai fazer aqui. Tenho muito medo. Eu acho que se a polícia não estiver muito atenta, pode acontecer até coisas piores. Porque é bom lembrar que a polícia botou a torcida do Boca, que não vai entrar no Maracanã, numa fanfest no Sambódromo. E a torcida do Fluminense está num outro lugar que não é tão longe. Então, você imagina a possibilidade de repente, ao final do jogo, resolverem se degladiar. É muito preocupante, cara. E é lamentável que o futebol esteja se tornando isso. Não é só aqui. A gente vê isso acontecer também na Europa. Mas aqui parece que a coisa é incontrolável, né? Incontrolável. É torcida do Flamengo e Botafogo marcando para brigar fora do estádio antes do jogo. É torcida do Vasco brigando com a do Flamengo. Gente, é uma coisa lamentável, lamentável. E a torcida do Fluminense, que supostamente até era vista como uma das torcidas mais pacíficas, pela história do Fluminense, por tudo, vai e me prepara esse papelão aí contra a turma do Boca. Não sei o que pode acontecer até a hora do jogo, Eduardo. Eu tô muito apreensivo, sinceramente. Eu concordo com você, porque a coisa tá horrível. Você falou sobre a La Doce, né, que é a principal organizar a barra brava da Argentina. Só para ter uma noção, esse livro aqui, ó, para quem quiser ler, é um ótimo livro, fininho, mas é um ótimo livro, chamada La Doce, que é sobre a torcida do Boca Juniors. E aí, lendo esse livro, que eu recomendo, leiam, ele dá uma dimensão do que é essa torcida organizada do Boca Juniors. Não é nada perto do que a gente está acostumado a ver. Essa torcida tem alguns dos seus integrantes, eles têm penetração
dentro do governo, dentro do Congresso Nacional, tem representantes no Congresso Nacional da Argentina, eles têm ligações com juízes, com a justiça. Então tem um cara lá que é o chefão da La Doce, chama Felipe Dizeu. Esse cara já foi preso 300 vezes. Esse cara, quando é preso, ele liga para o juiz solta ele. É assim que é. É um outro tipo de organização, a La Doce, e são esses caras que estão chegando aqui para o Brasil. Eu não estou dizendo que as torcidas brasileiras são boazinhas e a La Doce é malvada. É só para dar uma dimensão que é uma outra coisa, essas barra bravas da Argentina, sobretudo a La Doce, a principal torcida da Argentina. Então, quem quiser ler esse livro, leia, que é um livro muito legal, é um livro muito interessante e não é maniqueísta, falando que os caras são horrorosos e tal. Ele simplesmente conta o que é a La Doce. E esses caras que estão chegando aqui agora no Brasil, Mili. Mas você queria falar sobre esse tema que realmente a gente gastar tempo, né, para falar isso, que é muito necessário, no dia que vai ter uma final tão incrível, mas temos que falar, porque é o que está acontecendo, e é um desastre, né, o que está acontecendo. Bom, assim, já teve uma final da Libertadores que foi para Madrid, né? Não foi? Para Madrid? Sim. Foi. Não, mas você lembra por que foi para Madrid, Mili? Porque o ônibus do River Plate foi apedrejado. Bom, se foi para Madrid porque o ônibus do River Plate foi apedrejado, então essa final de amanhã não poderia acontecer. Porque o que está acontecendo é 50 mil vezes pior. Exatamente. Então, assim, eu acho muito curioso a Conmebol falar, vamos convocar aqui uma reunião, resolver o problema. A Conmebol criou o problema. Esse problema está também na conta da Conmebol. A Conmebol não pode organizar, já tendo histórico, né? Mas agora numa final única, que não era o caso, eu acho que naquela época ainda não era o caso, mas agora numa final única, em que você vai ter duas torcidas grandes juntas em um mesmo país, ela precisava cuidar. A Conmebol não pode achar que é só um evento econômico, essa final. É um evento social também. Tem muita coisa em jogo. Tem deslocamento em massa de torcidas, né, torcedores e torcedoras, tem essa paixão que vai ser colocada em rota de colisão, ela precisa fazer campanhas, ela precisa agir com as torcidas organizadas, ela precisa se educar para poder educar. Não adianta só falar, vamos fazer aqui uma final única, um sucesso de venda. Gente, aqui, olha esses contratos de patrocínio, olha como nós somos ricos, olha aqui esses contratos de transmissão, meu Deus, quanto dinheiro está entrando. E não achar que é um evento social também. É tudo errado. Polícia do Rio de Janeiro não tem nenhuma noção de como lidar com isso. Você vê pessoas vestidas para matar. Porque é uma polícia militarizada. A polícia militar precisa achar e eliminar o inimigo. É esse o princípio básico da polícia militar. Localizar e eliminar o inimigo. É essa polícia que vai fazer proteção a quem quer que seja. Não tem cabimento, não tem condição isso, entendeu? Então é lamentável isso que a gente está vendo. É essa masculinidade acerbada, né, da pessoa andar na rua gritando coisas horrorosas, vamos pegar, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então é tudo errado. E a Conmebol, que é parte do problema, não consegue ser parte da solução. Vamos fazer aqui uma reunião, tá tudo muito violento, chama aí um, chama outro, coloca aqui essa sala com ar-condicionado, traz café, um croissant e vamos discutir. Vai tomar banho, né, gente? Não é assim. Você tem toda a razão. Agora, Tirone, Oi, fala. Só uma correção rapidinho, Renato. Eu falei que foi o ônibus do Boca, que foi do River, foi do River. O ônibus do Boca. Foi o ônibus do Boca que foi apedrejado naquela ocasião. Diga, quem falou? Renato, pode falar. Eu queria comentar o seguinte: a gente já teve várias finais únicas, né? Em Lima, as torcidas de Flamengo e River Plate confraternizavam. Na Argentina, em Montevidéu, não teve briga entre torcida do Flamengo e do Palmeiras. Depois, Flamengo e Atlético Paranaense também não teve briga. Então, o que eu digo é o seguinte: é incompetência do poder público do Rio de Janeiro, né? É incompetência, que simplesmente foi incapaz de prever e de fazer e dar uma proteção para que isso aí não acontecesse. A verdade é que acharam que ia ser tudo muito bonitinho e foram surpreendidos pela horda de selvagens do Fluminense de ontem, que resolveu partir para bater em argentino em Copacabana. Resolveram, vamos dar porrada em argentino, vamos roubar os argentinos. É inacreditável que a polícia tenha deixado isso acontecer, porque, segundo os depoimentos, inclusive, algumas famílias chegaram a recorrer aos policiais e os policiais disseram que não iam fazer nada. É triste, é muito triste. Nossa, isso então é... o poder público do Rio atua como o Júnior Baiano. Chega tarde e chega forte. Não adianta, não resolve.
Bom, fora que está dominado por milícia, né? Enfim. Agora, só eu quero passar a bola para o Casagrande para falar sobre isso também. Só uns detalhes sobre as outras finais únicas. Elas tinham particularidades, eu entendo, Renato, que é o seguinte: quando foi em Lima, Lima é mais longe para brasileiro chegar, mais longe para argentino chegar, né? O Rio de Janeiro é um lugar Mas central, tinha, tem voo. tudo bem, mas tinha metade do estádio do River e metade do estádio do Sim, Flamengo. sim, sim, mas É talvez não verdade que tivesse. agora tem muito mais, porque agora tem até quem não vai Sim, ao estádio. exatamente, exatamente. Acho que essa é uma Agora realmente é um número maior. diferente. Estamos falando de uma cidade que é muito mais segura que o Rio de Janeiro, que é o caso de Lima. Não é muito difícil ser muito mais seguro que o Rio de Janeiro. Estamos falando de uma torcida que em 2014 se acostumou a vir ao Brasil, quando veio para a Copa, a torcida do Boca. Então, tem cara que veio até a pé para o Brasil, vindo da Argentina. E as outras finais, contra o Atlético Paranaense, eram diferenças muito grandes entre as torcidas, né? A torcida do Flamengo é imensa, do Atlético Paranaense é muito menor, duas torcidas brasileiras, tinha outras características. Essa, como disse a Mili, então vamos fazer no Maracanã, porque é um lugar central e aí vai ser muito legal, porque vai encher, porque vai ser bacana. Não contaram com a possibilidade de acontecer o que está acontecendo, que era muito natural que acontecesse diante do que a gente vê ano a ano. Diga lá, Casão. Não, então, eu não prestaram atenção porque a Comebol, FIFA, UEFA, elas não olham para a sociedade mundial, elas não olham para aquilo que está acontecendo no mundo. Elas olham para o mundinho delas, que é dinheiro em cima do futebol. Então, para eles, pouco importa, porque, na minha opinião, eu não consigo separar isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, ou que já aconteceu em várias outras partidas, da sociedade mundial. Não existe o universo do futebol, gente. Nós temos que parar com essa cabecinha de mundo do futebol, universo do futebol, porque aquilo que aconteceu em Copacabana, aquilo que já aconteceu em diversos lugares espalhados pelo mundo, é responsabilidade, é coisa social. O futebol é coisa social, cara. Não é um mundo à parte. Não é que quando a bola rola, todo mundo pode falar, a bola rolou, agora todo mundo pode fazer o que quiser. Xinga a mulher, bate, rouba, mata dentro do estádio, joga a garrafa na menina na porta do estádio do Palmeiras, a menina morre, enfim, porque a bola vai rolar. E quando a bola não vai rolar, aí é um problema. Aí, vamos tomar cuidado, a bola não vai rolar. O lance é o seguinte, isso é um problema social, mundial, sociedade mundial. Não tem diferença nenhuma isso que os caras vão sair, vão marcar briga em Copacabana, vão bater em todo mundo, do que acontece todos os dias em qualquer lugar aqui do Brasil. Não tem diferença. Violência é o seguinte, violência é uma coisa só. Não existe meio violência. Não existe um pouquinho de violência. A hora que vira violência, é violência. Não importa se são 2, 4 caras brigando ou 50 de cada lado se matando. Não importa. A violência tem que ser encarada com a mesma proporção, independente dos lugares e quantas pessoas estão acontecendo, estão envolvidas. A violência é realmente hoje... Cara, nós estamos vivendo um mundo com 2 guerras, tá? Tem 2 guerras rolando no mundo, ok? 2 guerras rolando no mundo. E as pessoas do futebol, Infantino, cara da Comebol, SBF, a UEFA, todo esse pessoal não está nem aí para o que acontece ao redor deles. A FIFA é vergonhosa o que ela está fazendo, levando a Copa para 34 na Arábia Saudita. Isso é uma violência. Como que você vai levar uma Copa do Mundo para um país opressor, o príncipe que mandou esquartejar o jornalista lá em Istambul, né? A Copa está sendo levada em cima de uma armação da FIFA, que eliminou 6 países e 3 continentes em 2 Copas do Mundo para sobrar a Arábia Saudita, para contentar um país totalmente opressor. Então o futebol está colaborando com a violência. O futebol está colaborando com o preconceito. O futebol está colaborando com o machismo. O futebol está colaborando com a violência contra a mulher. É isso que o futebol está fazendo. E como que a gente vai querer que as torcidas não briguem? Como nós vamos querer que não saia conflito? Se o próprio futebol está alimentando o conflito. Um conflito mundial. Porque a FIFA representa o futebol do mundo. E a FIFA está colaborando diretamente com a violência, levando a Copa para o Catar, para a Arábia Saudita, que já foi para o Catar. Eu não estou fugindo do tema, gente. Eu não estou fugindo do tema. É só prestar atenção. A gente tem que prestar atenção.
Porque a violência está... O futebol está colaborando com a violência.